dia em que você se tornou pai? Eu pensei que ia vir uma infusão de sentimentos, que eu ia ser de alguma forma envolvido. E aí eu estava junto no parto da Jéssica. Eu vi a Silvia ali, todo o processo, estou muito emocionado, tudo. E ela, quando ela recebeu a Jéssica nos braços, parece que foi uma infusão emocional forte, assim. E eu fiquei ali do lado. Disse, puxa, eu também tinha que sentir alguma coisa, né? Eu só estava ali junto com ela. Respira, respira. Aí todo o processo do nascimento, aí o médico me deu a oportunidade de cortar o cordão umbilical, né? E foi precioso. E eu fiquei com aquele sentimento, puxa, mas eu devia sentir alguma coisa diferente. Parece que... E eu fiquei com aquele sentimento, será que é o processo? Às vezes tem algo errado em mim, eu tinha que sentir mais alguma coisa. E eu percebi então no processo que, e muitos anos mais tarde fiquei sabendo que todo pai, ele adota seu filho. Todo pai, ele recebe o filho. Enquanto que a mãe gera, o pai adota, ele acolhe o filho, né? E eu percebi então, nos primeiros momentos, aquela insegurança de segurar um bebê no colo, medo de machucar, medo de fazer alguma coisa errada. Foi um processo de crescimento, e à medida que ela cresceu, e minhas filhas cresceram, meu amor ele foi crescendo de uma forma cada vez mais intenso, a tal ponto de eu me apegar muito com elas. Aí Deus diz assim, agora você me entrega a tua filha. Diz, não, você vai, aí já sentimento engraçado que a gente tem esse sentimento em relação a Deus. Não, o senhor vai tomar ela de mim? O que vai fazer? Não, meus filhos. Aí eu já aprendi que nada que eu tente segurar vai me fazer bem. Eu preciso ter uma experiência de entrega plena para com Deus. E eu me lembro ainda, foi lá em Brasília, num congresso, na igreja do pastor Filomeno Romero, na ministração do José Rubens. Eu estava numa parede, no canto, e o Senhor me pediu, dá-me tua filha. E eu me voltei para a parede, chorei e entreguei. Eu aprendi que na vida você não pode segurar ninguém e nada para você. Tudo precisa ser entregue nas mãos do nosso Pai Celeste. Nada que eu tente segurar para mim ou dominar vai fazer bem. Eu preciso sempre andar de mão aberta. A minha mãe disse uma vez assim para mim, engraçado que na vida a gente sempre precisa abrir mão. Daí ela disse assim, e até quando a gente morre, a gente abre a mão. A entrega, ela é uma virtude na vida que a gente precisa aprender. E nesse processo de aprendizado, em relação a Deus, eu tive um momento no meu devocional, e já testemunhei, vou testemunhar de novo hoje aqui, quando eu estava lendo em Lucas capítulo 3, eu não me deparei com a história do Senhor Jesus. Ele foi para o batismo. E houve aquele embate assim, aquela pergunta, João dizia para ele, não, mas é você que tem que me batizar, não eu. E Jesus estava muito consciente da vontade do Pai dele, ele disse, vamos cumprir com o que é justo, o que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos cumprir. E esse coração de Jesus fez com que aquele momento fez toda a diferença. E às vezes nós esperamos primeiro o sobrenatural para então agirmos. E Jesus agiu primeiro na palavra para depois experimentar o sobrenatural. É esse mover do natural e depois vem o sobrenatural em cima do natural. E a Bíblia diz assim que aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus. E Jesus então estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os céus se abriram naquele momento. Alguém disse, esses dias um pastor disse, você não tem um texto na Bíblia que diz que o céu fechou.
Jesus veio, ele abriu os céus para que a manifestação do amor de Deus viesse intensamente sobre as nossas vidas. E Jesus, ele veio apresentar o coração do nosso Pai Celeste. Ele veio para manifestar o amor de Deus em nossas vidas. E esse texto, eu estava meditando nele, e de repente esse texto como que virou para mim. E Deus falando comigo: você, Arno, é o meu filho amado. E eu tenho prazer na sua vida. Isso foi um choque para mim. E eu tentei contra-argumentar e disse: Deus, acho que o Senhor não sabe o que está falando. Eu acho que o Senhor não me conhece muito bem. Não sabe das minhas falhas, minhas limitações. E Deus foi incisivo de novo. Você é o meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. E eu fiquei resistindo à palavra. E emocionalmente, com feridos no coração, com inseguranças, Deus foi insistindo e foi pressionando, foi firme comigo. Até eu disse: tá bom, Deus, eu recebo essa tua palavra. Eu sou teu filho amado e o Senhor tem prazer na minha vida. E a partir dali entrou um processo de cura no meu coração em relação ao relacionamento de Deus como meu Pai. Esses dias, lendo um testemunho de um pastor, ele dizia assim: antes de apresentar Deus como Pai, você precisa apresentar Deus como Deus. Porque as pessoas têm muito bloqueio em relação a Pai. E nós temos realmente uma carência muito grande, ainda mais se nós olhamos para a situação da família. Esses dias, ouvindo um debate na Jovem Pan, eles estavam falando justamente sobre família, eu fiquei interessado. E aí ele falando sobre o conservadorismo, e aí ele disse assim: então é família? Daí eles estavam celebrando, disse: não, lamentavelmente a família brasileira é matriarcal, não é patriarcal. Os pais sabem fazer filhos, mas os pais não sabem ser pais. E nós temos uma carência muito grande de referências, né, de que é ser um pai, como é ser um pai. E a dificuldade, às vezes, de apresentar a Deus como Pai. Primeiro, apresentá-lo como Deus, que nos ama, que enviou seu Filho para conosco. E quando eu acolho o amor de Deus, aí, na caminhada, a primeira lição que você daí tem lá em 1 João, é: filhinhos, saibam que o Pai ama vocês. E quando nós somos pais, o que o nosso filho precisa saber, a nossa filha precisa saber, é que eles são amados, que eles são bem-vindos. E é o pai que transmite isso para os seus filhos. Então, um pai, né, para nós, assim, eu gostaria que os pais todos, pelo menos, se conseguir pegar essa uma coisa, a dizer para o teu filho: você é meu filho, é minha filha amada, eu tenho prazer na sua vida. E é o pai que precisa falar isso para o seu filho. É o pai que precisa expressar, porque o pai é que dá identidade, o pai é que marca a vida do seu filho. E é interessante que eu, não sei porquê, mas eu aprendi o sentimento mesmo, sempre era de medo de relação a Deus como Pai. E Deus como Deus muito exigente, como aquele pronto para castigar, e você conhece essa história. E aí, de repente, a palavra de Deus diz: eu tenho prazer na sua vida, meu filho. Eu gosto de estar com você. E aí aquele texto que a gente cantava antigamente, acho que a gente deve pedir uma nova versão, a de Sofonias 3:17. Senhor Deus está no meio de ti, parará, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. As palavras aqui são muito fortes na expressão da alegria. Não se usa o termo da alegria, usa-se o termo do regozijo. Usa-se o termo de júbilo. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, para trazer orientação e favor. E a palavra deleite, de te ter um prazer profundo. Deus se deleita com a sua vida. Deus, Ele está no meio da sua vida, na sua casa, e se regozija com a sua vida. Ele, sobre ti, quando Ele olha sobre você, Ele, é meu filho, minha filha. Se o Espírito Santo pudesse nos revelar esse sentimento do nosso Pai em relação à nossa vida. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus correto,
mas Ele nos ama. É impressionante. E olhando para a vida de Jesus, eu observei algumas coisas. E quando a palavra rema, ela veio na vida de Jesus, o ministério dele começou. E o ministério nosso nesse mundo realmente começa quando nós entendemos que o Pai tem prazer na nossa vida, o Pai nos ama, que o Pai nos acolhe. E quando a palavra rema, a palavra que procede da boca de Deus vem, há um processo que precisa acontecer no meu e no seu coração, de acolher essa palavra. Tiago fala de acolher com mansidão a palavra, de receber a palavra. Apesar de sentimentos, pensamentos, imagens que vêm, eu preciso acolher essa palavra e dizer sim, obrigado Deus, que o Senhor me ama e tem prazer na minha vida. Naturalmente o ser humano, ele resiste, porque a gente esteve muito tempo acostumado a ficar brigando com Deus, a resistindo Deus, a contra-argumentando com Deus, a colocar Deus no banco de réu e dizer, você fez isso errado, você fez aquilo, você tinha que fazer assim e assim por diante. A gente quer dizer para Deus que tem que fazer, até as nossas orações são assim, Deus faça isso, faça aquilo, fala assim. E a gente percebe que a gente não confia que os pensamentos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, que os caminhos dele são caminhos de paz. E a nossa falta de confiança fica querendo colocar Deus no banco dos réus. Mas quando ele fala conosco, esse sentimento de acolhimento da palavra e dizer eu recebo e tomo por verdadeiro, é um processo onde o processo da cura começa a acontecer na nossa vida. E eu queria te ressaltar alguns pontos, sem entrar em muitos detalhes, no processo do relacionamento do Senhor Jesus com o seu Pai Celeste. Primeiro, é esse ponto que eu acabei de citar. O Pai expressa, ele se fala, ele se expressa. E a tendência de um pai natural é não falar, é ficar acolhido, de não ser o profeta na casa, de ficar quieto. E o Pai, nosso Pai, ele expressa, e ele acompanhou ao Senhor Jesus, e em momentos específicos, você tem 3 momentos em que Deus fala para Jesus. Em 3 momentos que foram momentos críticos e importantes, Deus mostrou a sua presença falando na vida dele. Primeiro, esse no batismo, você é o meu filho, eu tenho prazer na sua vida. Os céus descem, alguém até brinca assim, o céu desceu ali naquele lugar e se tornou a maior depressão, né, geológica do mundo, é 400 metros abaixo do nível do mar. Ali Deus colocou o pé, o dedinho, só colocou a mão, a presença dele, o mover de Deus ali naquele lugar. E o Pai declara esse amor. E quando você ouvir isso, e quando você perceber isso hoje pela manhã, em primeiro lugar, o que você e eu nós precisamos perceber é que nós somos amados, que nós somos bem-quistos, que nós nascemos não pela vontade humana, mas nós nascemos pela vontade do nosso Pai. Nós vivemos até o último suspiro porque é da vontade do nosso Pai. Ele nos guarda. Em momentos críticos, como a Jéssica, ele se apresenta e a palavra que gera vida. Ele não diz se vire no meio dos nossos problemas. Ele diz lá em Hebreus, nunca, jamais. Veja que afirmação dupla e forte, nunca e jamais te abandonarei. Ele sempre é contigo. Deus, como a gente às vezes diz, nunca vai te amar mais do que Ele te ama hoje, e nunca vai te amar menos do que Ele te ama hoje. O amor dele é constante, sempre o mesmo, e sempre com prazer na sua vida, com alegria. E o Senhor Jesus, por causa dessa certeza, Ele então iniciou um ministério que não seria um ministério tão fácil, resgatar a minha e a sua vida, a nossa vida. E chegou no momento, no Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo 9, Jesus está sendo preparado para um momento mais crítico da humanidade, que é o seu resgate da opressão das trevas.
para o romper do momento do romper de governança maligna sobre a face da terra, para um momento de início onde que o reino de Deus ia entrar e manifestar, e até hoje está crescendo por toda a face da terra o governo dele, e está enchendo toda a terra com o governo dele. E Jesus, nesse momento, ele tem uma conversa com duas pessoas que a Bíblia não fala muito sobre a morte deles. Provavelmente fala, de um ele fala explicitamente que é Elias, do arrebatamento dele, e Moisés provavelmente também foi arrebatado, nunca mais se achou ele. E esses dois vêm conversar, e os dois representavam os profetas e representavam a lei. E estava ali Jesus conversando com eles e tendo uma experiência da manifestação da glória de Deus. Estava ali Pedro, Tiago e João observando todo aquele momento. Eles foram envolvidos naquele momento e eles queriam então construir 3 tendas e não sabiam o que estavam falando. Eles viram toda aquela manifestação de Deus, aquela teofania, Deus se manifestando na face da terra, e de repente uma nuvem encobre eles. E a nuvem, você sabe que representa a manifestação da presença de Deus. Eu gosto muito quando está, que nem ontem à noite que eu saí com os jovens aqui, estava aquela neblina. E a nuvem é a manifestação da glória de Deus. E essa nuvem, ela veio ali sobre aquele lugar, e Deus falou. E disse assim, e dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. É interessante que como Deus se refere ao Senhor Jesus falando assim, né? Esse é meu filho. Ele é meu eleito. Eu o escolhi. E Deus afirma no momento significativo a identidade de filho e afirma o chamado que ele tinha. Ele era eleito, escolhido para uma tarefa específica. Quando você começa a caminhar com o Senhor Jesus, você vai perceber que a identidade de filho lhe é outorgada. Você recebe o direito, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crê no seu nome, você é outorgado a você, é lhe dado uma certidão de nascimento dos céus. E ela vem quando você nasce da parte de Deus. Assim como Jesus, ele nasceu pelo Espírito Santo. Você e eu, nós precisamos nascer pelo Espírito Santo para termos o direito, a outorga de sermos chamados filhos de Deus. No outro texto ele diz que nós recebemos a adoção de filhos. E ele colocou em nós o seu Espírito que clama: Abba, Pai. Paizinho, papi. Eu vi uma vez uma criança de 1 ano, 2 anos chamando o pai. Abba, 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 Abba. Nós ficamos em silêncio, fomos ministrados por uma criança que estava lá na cozinha, naquela pousada, chamando o papai dela. E nós temos o Espírito Santo que trabalha assim conosco, revelando para nós quem é o nosso Pai. E em momentos cruciais em que Ele está nos preparando, Ele diz: você é meu filho e você é meu eleito, eu escolhi você. E você tem esse texto em Efésios. Ele nos escolheu. Você pode ter essa certeza na sua vida que você é um escolhido da parte do seu Pai. Deus te separou e escolheu para Ele. Você não precisa, eu, por favor, me escolha. Né? No jogo de futebol, eu normalmente era um dos últimos a ser escolhido. Não sei por quê, Pedro, que tinha o problema. Aí você, tá bom, então você também. Mas você foi escolhido, chamado pelo nome. Eu gosto de lembrar o texto que Deus, de antes da fundação do mundo, Ele já conhecia você pelo nome. Isaías fala tão precioso e diz: você é meu, eu te conheço pelo nome. Diga aí o seu nome. Arno. Rudolf Arno. Ele te chama pelo nome. E quando você dá ouvidos em momentos de crise, em vez de levantar a mão, o punho para o céu e dizer: Deus, isso não é certo, isso é injusto. Abrir a mão e dizer: Deus,
me visita nessa hora. E o ser humano tem ou levanta o punho para o céu, ou abre as mãos e recebe esse amor de Deus. Você e eu temos essa escolha em momentos críticos, né? E aí chega um outro ponto, não sei se você já leu isso na Bíblia. O Senhor Jesus, ele estava no momento lá em João capítulo 12, e ele diz assim: a minha alma, ela está angustiada. Não sei se você já experimentou angústia na vida, mas Jesus experimentou. Pode nomear qualquer sentimento que você possa ter. Jesus experimentou todos eles. E Hebreus deixa isso muito claro, que ele participou de tudo que nos envolve como ser humano, dos nossos sentimentos, das tentações, das nossas dificuldades. Ele experimentou tudo. Para quê? Para que ele seja um sacerdote, alguém que nos atenda e nos ajude no processo, no nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. E interessante que nesse momento de uma crise, que a sua alma estava angustiada, Jesus ele começa a orar, pedindo assim: Pai, glorifica o teu nome. Ele não estava pedindo: Senhor, me livra, Senhor, me tira desse sentimento. Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Essa é uma boa oração de fazer no meio de um processo que eu não sei o que fazer, que eu fico angustiado, com medo, inseguro. Ele não orou para que livrasse ele das mãos das pessoas, mas ele orou para que o Pai fosse glorificado na vida dele. E então, diz o texto em Lucas 12, 28, João 12, 28, então veio uma voz do céu: eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. Deus diz assim: já está atendida a tua oração. Fica em paz. E Jesus continua o ministério dele. Momentos mais angustiantes que a gente possa passar, quando a gente ora, não em primeiro lugar pela cura, porque a cura ela pode se tornar no nosso coração um ídolo, porque eu quero. A solução financeira, às vezes, que você quer, e você ora, Deus, finanças, pode se tornar um ídolo no coração. Qualquer coisa que você tenha, que você insista demais com Deus, que é isso que você quer, se torna um ídolo. O primeiro lugar é a entrega, é entregar a Deus. E aí ouvir dele a palavra sobre o assunto. E aí você ora, porque aí você ora segundo a palavra dele. E o Senhor Jesus, ele orou assim: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. E Deus diz: fechou. Eu já o glorifiquei e ainda vou glorificar. Você já está manifestando a minha glória sobre a face da terra. E aí tem o dia a dia. Esses foram os 3 momentos em que Deus falou especificamente. Mas Jesus, ele mostra, em um dado momento, ele mostra como era o relacionamento dele com o Pai. Também em João entra em alguns detalhes assim no Evangelho de João. E Jesus, certa feita, ele diz assim no capítulo 5: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus disse. Às vezes você também já pensou e sentiu assim: eu não consigo fazer nada por mim mesmo. E é bom esse sentimento, porque ele é a premissa para que a obra de Deus venha na sua vida. Quando eu já digo, eu já sei, eu consigo, a revelação não vem. E Jesus sabia que, separado da comunhão com Deus, ele não conseguia fazer nada. E ele diz isso. E ele repete isso em algumas vezes, dizendo assim: o Filho, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, senão somente aquilo que eu ver o meu Pai fazendo. Porque tudo o que este fizer, eu também semelhante eu faço. E aí ele fala essa preciosidade. Por quê? Sabe a razão disso? É que o Pai, ele ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Interessante que o Pai acompanhou o Senhor Jesus em toda a sua caminhada aqui na terra. E o Senhor Jesus só conseguiu fazer o que ele fez por causa desse exemplo aqui. Ele via o Pai fazendo, seus olhos do coração estavam abertos, ele observava o Pai e ele agia.
em cima do que ele via. E aí o inimigo lança uma mentira para a minha vida e na sua vida, dizendo que você não tem visão espiritual. Você tem sim. Os teus olhos do coração talvez estejam com deficiência, mas eles podem ser curados. Por isso que a Bíblia ora, a palavra de Deus ora, ilumina os olhos do nosso coração, traz luz para o nosso coração. E os seus olhos podem ver exatamente como Jesus via. Ver as coisas no mundo do Espírito, como elas são. É um privilégio que você tenha o Espírito Santo, vem na sua vida para que você tenha essa mesma experiência do Senhor Jesus e em sua caminhada você possa ser inspirado em tudo. O Pai inspirou o Senhor Jesus e lhe mostrou como agir em todas as circunstâncias. Tudo que o Senhor Jesus fez foi manifestar a vontade de seu Pai Celeste. Essa era a sua fonte de inspiração, a razão da sua vida. Às vezes a gente perde a razão da vida, algumas coisas ficam chatas, é porque a gente está tentando fazer as coisas que os outros estão fazendo, imitar os outros, ou querendo fazer as coisas de nós mesmos, mas quando fixarmos os nossos olhos em Jesus e olharmos para o nosso Pai, percebermos como Ele age e agir, a vida fica, fica emocionante, fica desafiadora. Porque eu vou começar a quebrar a minha incredulidade, meus medos, minhas inseguranças, minha falta de confiança. Eu vou rompendo e a vida fica interessante porque a gente caminha com Deus. E olhando para Jesus, você vai perceber que essa é a maneira. E fazendo um paralelo para nós pais, fale para o seu filho quão valioso ele é. Sua filha. Diga para ela. Papai tem prazer na sua vida. Não diga só uma vez. Diga inúmeras vezes. Quando se permitir assim que o Espírito Santo te dá, ele vai te dar uns momentos chaves para falar para os seus filhos. Em momentos da maior dificuldade, se apresente. Esteja simplesmente com os seus filhos. Não resolva todos os problemas para eles, mas esteja presente. Jesus precisava enfrentar algumas coisas que ele precisava enfrentar. E o pai não entrou, sai para o lado aqui que agora chegou o papai. Quem mexeu com meu filho? Ele foi fortalecendo o filho. Foi fortalecendo para que o filho enfrentasse e superasse. Os meus filhos têm que ter as suas lutas. Às vezes gostaria de proteger. Não posso. Os filhos têm que ter a sua história com Deus, os seus desafios. E assim como você venceu, você se torna um coach, se torna um treinador e você vai ensinando eles, assim que vence, assim que vence, assim que vence. Deixa eles enfrentar as suas lutas. Como é que ele vai enfrentar na escola a dificuldade do bullying? Me disseram isso. E meu filho, você é isso? Você é meu filho? Você é minha filha? Você carrega o nome da nossa família? E o nome da nossa família, usar o nosso exemplo, é casa de governo. Você não é governado porque outras pessoas dizem, você é governado pelos céus. E aí você ajuda ao seu filho, a sua filha a vencer e a superar. E nas maiores angústias, você está ali abençoando, guardando. Um outro ponto importante é que o pai mostrava para o filho o que fazia. E é importante que nós, como pais, a gente ensine os processos que Deus nos ensinou. Como vencer os desafios, os processos de como ouvir a voz de Deus, os processos de como conquistar as coisas. Eu acho muito interessante que talvez estou falando até demais, mas estou vislumbrado com o presidente da faculdade que eu estou. E Deus deu para ele uma graça de entender processos. É uma das coisas que os biólogos, os cientistas fazem, eles procuram entender os processos. E Deus estabeleceu processos na criação. E quando você entende os processos e sabe como é um processo, você pode seguir o processo e você vai ter o fruto. É impressionante. A cura, ela é processual. E eu preciso, de alguma forma, entender os processos da cura que Deus dá. Eu preciso entender o processo da caminhada de Deus e os nossos filhos, eles precisam aprender da sua vida os processos. Os meus filhos, minhas filhas, precisam
me usar como trampolim para que vão mais longe. Não é assim? A gente, não, você não pode experimentar mais que eu experimentei. Olha, até aqui. Nós não somos tampa de panela na vida dos nossos filhos, amém ou não? Nós somos a base da força propulsora para que eles, como foguetes, cumpram com o propósito deles. Nós criamos nossos filhos não para nós. Nós criamos nossos filhos para que cumpram o propósito de Deus na sua vida. Assim, o Pai se revelou na vida do seu filho, para que ele cumprisse o seu propósito. E é interessante, o último ponto aqui, não, mais dois, rapidinho. João 12:49, Jesus diz assim: eu não tenho falado nada por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Não sei como é que é com você. Você vê uma pessoa não agindo conforme você acha, mas eu vou dar-lhe umas palavras, vou dar o que é, vou mostrar onde é que é o negócio. E Jesus diz: eu só vou falar o que o meu Pai fala. Eu estava aprendendo aqui hoje no culto. Toda vez que eu falei por impulso, eu causei problemas com o pastor. Eu não posso no meu impulso. Boca fechada, se você não sabe o que falar. Ouça antes de falar. Ouça o que o Pai vai falar. É impressionante isso quando você vê que Jesus, eu já falei aqui, né, várias vezes, parece que ele tinha um teleprompter na frente dele, né, dos céus. O falar de Deus vinha para ele e ele falava segundo o Pai lhe instruía. Instrua o seu filho a como falar. Mostre para ele como é enfrentar uma situação e o que se fala e o que não se fala. Como se trata com uma autoridade, como se trata com a mãe. Ensina o filho a falar, porque ele não sabe. Quem que vai ensinar? É o pai que ensina o seu filho a falar. E a resposta do Senhor Jesus, ela é impressionante, né? O último ponto aqui, o filho honra o pai. Também em João diz assim, Jesus: e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus não veio para cumprir a sua vontade, e nós não vivemos para cumprir a nossa vontade. Uma boa hora de dizer amém. O que a palavra de Deus pede de um filho ou de uma filha é a honra aos seus pais. E o Senhor Jesus é o exemplo de filho que honra o seu pai. E toda a sua vida foi expressão de honra ao seu pai. E o Senhor Jesus nos mostrou o caminho. Fixe os olhos no Pai. Hoje nós temos a mesma instrução. Fixe os seus olhos em Jesus. E ouça dele antes de você pronunciar uma palavra. Não reaja na explosão do sentimento, na sua indignação. Use a força da indignação, a força da chateação, use como, capte essa força, você trabalha ela diante de Deus e você propulsiona ela diante da situação com palavras de vida. Essa dinâmica é muito interessante. Quando vem uma palavra ruim, um sentimento ruim, você absorve aquele sentimento em primeiro lugar, você declara o perdão, você trabalha no seu coração aquele processo, e aquela energia que veio negativa para destruir, você usa para abençoar pessoas. É bom ou não? Há um segredo aí. Concluindo, temos um modelo de Pai nas Escrituras e somente vamos conseguir segui-lo quando aceitarmos e nos entregarmos ao seu amor. Os seus pensamentos e os seus caminhos são de paz para a nossa vida e nós podemos confiar, mesmo às vezes o nosso coração estando com medo, mas nós podemos confiar nele de todo o coração. E isso é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vamos nos colocar em pé, por gentileza?